A partir de agora, o céu pode ajudar. Com o pastor João Ribe Palharim. Apresentação, pastor Danilo Queiroz. Todos os dias, uma palavra de ajuda e conforto para o seu coração. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Olá, meus amigos e amigas que me ouvem de perto e de longe. Eu sou o pastor Danilo Queiroz. Está começando o programa O Céu Pode Ajudar. Essa é uma programação em parceria com a rede de rádio Boas Novas FM, a Paz e Vida, a Rádio Feliz FM e, é claro, os nossos amigos pregadores do telhado. Eu sou o pastor Danilo Queiroz, estou hoje diretor estadual da Comunidade Cristã Paz e Vida. Em breve estarei de novo endereço abençoando o povo de São Luís, no Maranhão. Pastor, o senhor gostou de Manaus? Eu amei Manaus. Amei Manaus, o Amazonas, todo esse povo abençoado estará no meu coração e principalmente nas minhas orações, né, minha gente? Não adianta só estar no coração, tem que estar nas orações também. Espero que o povo de Deus, o povo abençoado do Senhor, continue orando por nós, para que o Espírito Santo abra-nos a porta da palavra e, é claro, a porta da fé, porque é por esta fé que profetizamos uma vida transbordante no ano de 2025. Pastor, quem está vindo para Manaus? Pastor Joaquim Neto, homem de Deus de muitos milagres, de muita experiência, vai profetizar muita salvação, homem muito usado, inclusive, na cura divina e na libertação. Aguardem, porque já teremos a data da chegada deste grande homem de Deus aqui na sede da Paz e Vida em Manaus. Na Paz e Vida é assim, não ficamos tanto tempo como algumas congregações, mas no tempo que ficamos é suficiente para o Espírito Santo fazer a obra e enviar outro para continuar a obra que ele deseja. O que importa é que o reino de Deus avance, o que importa é que o reino de Deus cresça. É isso que importa para nós, é isso que importa para mim, é isso que importa aos pregadores do telhado. Para que o reino de Deus cresça, não pode a pessoa ter uma vida sem ter libertação, sem ter uma vida transbordante de verdade. A pessoa só pode ter uma vida transbordante quando ela está longe das garras de Satanás. Muitas pessoas não dormem direito, muitas pessoas não possuem paz, muitas pessoas possuem mágoas, tristezas, rancores. Venha buscar isso na Paz e Vida, a libertação da sua vida, a libertação da sua casa. Amanhã é dia de cura, é dia de libertação aqui na Paz e Vida. Amanhã acontece na Paz e Vida a reunião de cura divina e libertação, às 9, 15 e 19 horas. Acesse pazevida.org.br e saiba o endereço de Paz e Vida mais próximo de você. Ou compareça em nossa sede, no coração de Manaus, Avenida Constantino Neri, 3400. Compareça! E além de uma sexta-feira de cura divina e libertação, estamos numa grande expectativa para a Santa Ceia do Senhor Jesus. Quem é salvo, minha gente, não pode perder a Santa Ceia. Quem é salvo de verdade não pode ficar longe do corpo e do sangue de Cristo. Atenção! Se você está precisando se reconciliar, não existe oportunidade melhor do que a Santa Ceia para que você faça isso. Jesus disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida, está em mim e eu nele, e eu ressuscitarei no último dia. Quer ser ressuscitado no último dia? Participe
da Santa Ceia do Senhor Jesus. Tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Neste domingo, Celebre a Santa Ceia. às 8 da manhã, 3 da tarde e 6 da tarde. Em todas as igrejas da Paz e Vida. Para endereços, acesse pazevida.org.br. Ou em nossa sede, no coração de Manaus. Avenida Constantino Neri, 3400. Fazei isso em memória de mim. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Venha participar da Santa Ceia na Paz e Vida, venha nos conhecer, eu quero abençoar sua vida e ministrar a sua vida também. 8 horas da manhã, 3 horas da tarde e também às 18 horas. Amplo estacionamento coberto e totalmente gratuito. E todos nós e o Senhor Jesus estamos esperando por você. Agora nós vamos ouvir mais uma ilustração do Reino de Deus com o nosso querido e amado pastor João Ribe Palharim. Vamos ouvir. Simples, objetiva e eficaz. Pare tudo o que estiver fazendo agora e acompanhe mais uma ilustração do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Um certo rei tinha por hábito, todos os dias, entrar na sua carruagem e percorrer o reino. E ele via ali como é que estava a situação dos seus súditos. Um dia em que o rei estava passando por um caminho, ele viu um mendigo que esfregava as costas no tronco de uma árvore. E o rei mandou parar a carruagem, chamou o seu ajudante de ordens e disse: peguem aquele pobre infeliz, levem até o meu palácio, ordenem que lhe seja dado um bom banho, façam a sua barba, as suas unhas, lhe deem sapatos, também roupas limpas, e converse com o ministro da Agricultura para que lhe dê um bom pedaço de terra, ensinando-lhe também como plantar de uma maneira eficiente. E o povo que estava acompanhando o cortejo real aplaudiu aquilo que o rei estava mandando se fazer por aquele pobre infeliz. Mas um casal de mendigos comentou entre si: viu só o que o rei fez para aquele inútil? Nós temos que conseguir uma coisa melhor ainda. Com certeza, amanhã o rei vai passar por este mesmo caminho. Aí nós vamos chamar a sua atenção, esfregando também as nossas costas no tronco de uma árvore. E os dois mendigos, o marido e a mulher, ficaram ali esperando o dia seguinte. Então aqueles dois mendigos, marido e mulher, ficaram no mesmo lugar, sabendo que amanhã o rei passaria novamente com a sua comitiva. E eles já tinham tudo planejadinho. Esperaram com ansiedade o passeio do rei. E no dia seguinte, mais ou menos por aquele mesmo horário, estava vindo a carruagem real. E eles se prepararam, ficaram juntos de uma árvore, esperando o rei passar com a sua carruagem. E quando o rei finalmente chegou e observava pela janela, o marido fez um sinal para sua esposa e os dois mendigos começaram a se esfregar no tronco da árvore, a passar as costas. E o rei, quando viu aquilo, mandou parar a carruagem. Chamou o seu ajudante de ordens e o povo se reuniu em volta para ver o que o rei daria para aquele casal de mendigos. E o rei disse ao seu ajudante: peguem agora 2 soldados, levem esses 2 inúteis para o calabouço e lhe deem 40 chibatadas menos uma.
para que aprendam a não mais enganar as pessoas. E ordem de rei não é para ser discutida, é para ser obedecida. O ajudante de ordens chamou 2 soldados, mandou que o casal de mendigos fosse preso, levado até o calabouço, amarrados num tronco, e que cada um levasse 40 chibatadas menos uma. Mais tarde, o ajudante de ordens se aproximou do rei e disse: Majestade, me explique, porque eu quero aprender. Por que, com aquele outro mendigo, o senhor foi tão generoso? Mandou que se desse um bom banho, fizesse a sua barba, lhe deu até terras e treinamento para plantar. Agora, aquele casal de mendigos, o senhor mandou açoitar. A situação não era a mesma? E o rei disse: você não sabe analisar as pessoas. Preste atenção. Aquele mendigo do dia anterior era um solitário. Ele estava esfregando as costas no tronco da árvore, porque não tinha ninguém para ajudá-lo. E aquele casal de mendigos não estava na mesma situação. Eles tinham um ao outro, não precisavam esfregar as costas no tronco de árvore. Um poderia esfregar e coçar as costas do outro. Por isso, vi neles a maldade e retribuí conforme a sua iniquidade. Você está compreendendo, meu amigo, minha amiga? Deus, Ele olha o coração da gente. Deus não vai pela aparência. Deus é um juiz justo, que realmente julga com justiça. Deus não se comove com a aparência de ninguém, nem com a cara de coitadinho, coitadinha que a pessoa faz na hora da oração. Porque tem gente que vive fazendo cara feia para todo mundo, mas quando dobra o joelho para orar, faz aquela cara de pobrezinha e diz: ai meu Deus, tenha misericórdia de mim, coitadinho de mim. Deus olha e fala: coitadinha, eu vou te mandar o açoite. Porque Deus não se comove com a aparência de ninguém. Por isso que o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, Ele disse: vocês, quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que desfiguram o rosto para mostrar para todo mundo que estão jejuando. Jesus ficava aborrecido de ver os hipócritas, que, para mostrar para todo mundo que estavam em jejum, faziam cara de sofredor, de coitadinhos. Jesus combateu as pessoas que querem mostrar uma aparência daquilo que não são. Então seja sincero com todo mundo, mas principalmente saiba que ainda que você engane todas as pessoas, a Deus você não engana. Deus conhece a tua vida intimamente. Por isso, seja autêntico, seja sincero e seja sincera. Deus valoriza as pessoas que vivem de uma maneira honesta, pessoas que não enganam o seu semelhante, que tratam todos os demais de uma maneira igual, justa e honesta. E Deus, quando vê que você é sincero, que você se respeita e não tenta enganar as outras pessoas projetando uma imagem que não corresponde à realidade, quando Deus vê que acima de tudo você é limpo de coração, é uma pessoa honesta de verdade, então Ele vai te recompensar. Ele vai dar ordem aos seus ajudantes, isto é, aos seus anjos excelentes e poderosos. E Ele vai dizer aos seus anjos: peguem esta pessoa, levem até o meu palácio, isto é, a igreja, para que os meus ministros, isto é, os pregadores, os meus obreiros, cuidem desta vida e deem a esta pessoa o melhor da minha palavra, para que cresça
em graça e em conhecimento, e a sua vida seja uma bênção, porque eu garanto que através do meu Espírito Santo e pelo sangue do meu Filho Jesus, esta pessoa vai ter vida e vida com abundância. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Entre no canal youtube.com/JoãoRibe e sinta-se à vontade para assistir e baixar gratuitamente esta e mais dezenas e dezenas de ilustrações sobre os mais variados temas. Jesus disse: "O que de graça recebestes, de graça dai." Evangelização permitida, comercialização proibida. Este é um projeto patrocinado pelos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este trabalho. Acesse pregadoresdotelhado.org.br. Comunicação a serviço da vida. Você quer receber agora esta ilustração do pastor João Ribe Palharim no seu WhatsApp? Então mande uma mensagem com a palavra-chave para este número: 11 91933 3377. 11 91933 3377. A palavra-chave é mendigo. A oferta com propósito atende a qualquer objetivo. A palavra de Deus diz assim: "E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma." E a devolução do santo dízimo abre as janelas dos céus e as portas aqui na terra. Foi o que aconteceu com um publicitário em Aracaju que fez uma oferta com propósito no domingo e na segunda-feira 5 portas se abriram. E ele ainda conseguiu atender os 5 clientes. Vamos ouvir o testemunho do Esdras Damasceno de Carvalho, dado ao nosso querido pastor Márcio Silva, de Sergipe. Teu nome? Esdras Damasceno de Carvalho. Domingo eu dei uma oferta de peso e eu estava sem propaganda quase nenhuma para pagar minhas dívidas. E segunda-feira Deus abriu 5 portas e eu consegui conciliar, trabalhar as 5 e vou pagar a dívida que eu esperava pagar em um mês, vou pagar em uma semana. Peraí, você trabalha com propagandas, não tinha nenhuma previsão de serviço. Serviço. Isso até o domingo? Isso até o domingo. Aí eu fiz um desafio com o Senhor aqui, dei uma oferta de peso, e na segunda-feira o Senhor escancarou de uma forma, assim, realmente... No dia seguinte? Eu vou pagar a dívida de um mês, eu vou pagar em uma semana. A dívida de um mês você já vai pagar em uma semana? Vou pagar numa semana. Um contrato que eu fechei essa semana. Valeu a pena? Valeu a pena. E acrescentou. Que bênção, vamos aplaudir o Senhor, parabéns. Os negócios estavam parados e uma oferta de peso, uma oferta de sacrifício dada com propósito fez com que no dia seguinte 5 portas se abrissem e ele ainda conseguiu dar conta do recado e faturou em uma semana o que ele iria faturar em um mês. Faça a sua oferta com propósito e ao depositar, diga para Deus: Senhor, esta oferta de sacrifício tem o seguinte propósito. Aí você fala para Deus o que você quer e Deus fará acontecer. Pegue uma caneta e um papel e anote aí a conta no Banco Bradesco e faça a sua transferência ou depósito, seja no caixa eletrônico ou usando o aplicativo do banco no seu celular. Banco Bradesco, agência 1074, dígito 0, conta corrente 35-333, dígito 7. Se você prefere o Itaú, então anote. Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07-777, dígito 7, 5 vezes o número 7. Tome posse. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê
a paz. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da salvação. Você ouviu uma sequência de ilustração do reino de Deus e também ouviu na sequência os pregadores do telhado. Pessoas que fizeram dízimos, que fizeram ofertas, pessoas que contribuem para a pregação do evangelho e pessoas que entenderam, não basta só crer, tem que se mover, tem que ajudar. Quer nos ajudar a pregar o evangelho? Pregue o evangelho, evangelize pessoas, fale da palavra, fale da programação. Se inscreva no canal Danilo Queiroz, peço a sua ajuda, se inscreva no canal Danilo Queiroz no YouTube para me ajudar nesse novo projeto que eu tive que recomeçar o canal e peço a sua ajuda, mas também, se você pode, contribua. Contribua para a pregação do evangelho, é muito importante a sua consciência e a sua fé manifesta através de dízimos e ofertas. Quer direcionar sua oferta para a obra de Deus aqui em Manaus? Anote então o meu número, o meu contato, porque você vai enviar esse comprovante para este número, DDD 92 981 43 16 43, DDD 92 981 43 16 43. Que Deus recompense os pregadores do telhado em 1000 vezes mais, em nome do Senhor Jesus. Que você receba a bênção sacudida, recalcada e transbordante que Jesus Cristo prometeu te entregar. Agora, no oferecimento dos pregadores do telhado, vem na sequência a mensagem de paz e vida. A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos encontros de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Glória a Deus. A paz do Senhor seja com todos. Pegue a palavra, por favor. Abra no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vamos ler aqui o versículo 24. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 24. Marcos não era um dos 12 discípulos de Jesus. Marcos era filho de um homem rico que tinha uma grande casa em Jerusalém e foi o pai de Marcos que emprestou aquela casa para Jesus celebrar a ceia com seus discípulos. E a primeira igreja cristã nasceu na casa do pai de Marcos. E como depois da ressurreição e ascensão de Jesus, os discípulos, bem como os irmãos e a mãe de Jesus se reuniam na casa de Marcos, ele pôde ouvir muitos testemunhos, muitos relatos. E ele era praticamente um adolescente naquela época. Quando da prisão e morte de Jesus, ele era um garoto. E Marcos, ele vai crescer recebendo muitas informações. Ele vai entrar em contato com a obra de Jesus, mais ou menos assim como nós entramos, ouvindo os outros contarem. E é interessante que Marcos, depois de ouvir tantos testemunhos dentro da sua casa, porque ali a igreja era dia e noite, né? Ninguém ia embora. Ele começou a sentir o desejo de colocar tudo isso no papel, porque nunca ninguém tinha colocado. Na verdade, não era um papel, era em papiros, eram em couros, enfim. Ele teve a ideia de escrever tudo o que ele tinha ouvido. Foi o primeiro a ter essa ideia, hein? E Marcos foi o autor, sem saber, do primeiro evangelho
que conta essas experiências maravilhosas. E ele andou muito com Pedro e com Paulo também. Depois se tornou um missionário, um pregador, se tornou uma pessoa importante na obra. E por andar muito com Pedro, ele pôde fazer esses relatos, ao mesmo tempo curtos e objetivos, e muito ricos. Por exemplo, o que eu vou ler aqui para você agora, foi ele que transcreveu, provavelmente tendo Pedro como fonte. Então, diz assim, versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Amém? Eu vou ler de novo. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E agora eu leio de novo e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Amém? Eu gosto tanto desse versículo, porque mostra justamente a contradição humana de declarar que crê, mas no fundo sabe que a sua fé é frágil demais, cheia de dúvidas, não é? Eu gosto dessa passagem e gosto do milagre que aconteceu aí, e já nós vamos destrinchar isso, porque essa passagem bíblica é um poço de sentimentos, com sentimentos assim, o mais contraditório possível. Você vê conflitos sentimentais, confrontos sentimentais, dores emocionais. Mas eu queria perguntar o seguinte: você acredita que esta passagem que Marcos nos trouxe, você acredita que isso de fato aconteceu? Que tinha o pai de um menino chorando na frente de Jesus e ao mesmo tempo dizendo: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Quem acredita que isso é verdade? Levante a mão. Então vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória a Deus. Isso, aplaude. Diga glória ao teu nome, Senhor. Diga com fé, diga com vontade. Diga glória, glória, glória ao teu nome. Faz esse glória sair das tuas entranhas. Não tenha vergonha não. Glorifica, solta a tua voz. Oh, glória ao teu nome, glória, glória, glória. Isso, vai por tua conta. Pai querido, todos nós temos este conflito. Acreditamos duvidando. Precisamos que o Senhor nos ajude na nossa incredulidade. Aumente a nossa fé. Vem com teu Espírito, Senhor. Vem nos ensinar, vem nos fortalecer. Tome a boca do pregador. Envia a tua palavra agora para cada pessoa aqui presente. Para quem está ouvindo à distância, envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Vamos fazer o seguinte, vamos ler desde o versículo 14, com uma caneta na mão, e a gente começar a identificar os conflitos emocionais, as relações pessoais, o sofrimento das pessoas e outros
sentimentos que afloram nessa passagem. Vamos começar a ver aqui o que as pessoas sentiam, o que os discípulos sentiam, o que Jesus sentiu naquela hora, o que o pai do menino sentia e o que o próprio menino sentia. E mais ainda, o que os demônios sentiram. Então vamos lá. A partir do versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, quer dizer, Jesus, ele estava se aproximando dos discípulos e era de manhã, muito cedo. O dia praticamente tinha acabado de nascer. E Jesus estava descendo de um monte, onde ele passou a noite, em oração e revelação com Pedro, Tiago e João. Jesus desce daquele monte e vê os discípulos rodeados por uma grande multidão e está tendo um alvoroço, uma discussão, uma disputa, gente falando alto, gente protestando. E aquele povo, o povo do Oriente, eles podem estar dizendo, eu te amo, mas o som que sai é muito diferente. É como se dissesse, eu vou te arrebentar a cara. O jeito deles falarem assusta. Às vezes eles estão fazendo uma gentileza, mas dá a impressão que estão brigando. Então você imagina que alvoroço que muitos orientais juntos podem causar, principalmente quando estão discutindo, disputando, falando alto, gritando. É um tumulto só. E Jesus viu esse tumulto. E quando Jesus se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, era muita gente. E alguns escribas que disputavam com eles. Estava tendo um debate entre os escribas e os discípulos de Jesus. 9 discípulos de Jesus. Porque Pedro, Tiago e João tinham subido com ele no monte. Então está tendo um debate. Os escribas, provavelmente, estão afrontando aqueles 9 discípulos, ofendendo-os, dizendo até que eles não têm poder nenhum e nem são de Deus e que eles não sabem de nada, que são uns iletrados, que eles são pescadores rudes, que eles não conhecem a Torá, que não conhecem a lei de Moisés, nem os profetas, porque os escribas, ao contrário dos discípulos de Jesus, eram altamente preparados. Os escribas eram pessoas que tinham boa caligrafia, boas escritas, por isso eram chamados de escribas, e eles faziam cópias manuais do Antigo Testamento, e de tanto fazerem essas cópias manuais, porque naquela época não tinha gráfica, e tanto fazerem cópias da Bíblia da época, eles se tornaram profundos conhecedores, detalhadamente, de cada passagem bíblica. Então é evidente que os escribas, do alto do conhecimento das Escrituras, estão massacrando aqueles pescadores, os 9 que tinham ficado no pé do monte. Debate fulminante. Estão arrasando com os 9, porque eles são iletrados. Dos 12 discípulos de Jesus, só Judas Iscariotes e Levi não eram galileus e pescadores. Aliás, Levi poderia ser galileu sim, mas não era pescador. Levi depois se transformou em Mateus, não é? Mas eles não têm conhecimento bíblico para essa disputa. E eles estão sendo massacrados. E é evidente que, devido ao fracasso que eles experimentaram naquela experiência, é evidente que eles estão completamente humilhados, eles estão envergonhados. Os 9 discípulos de Jesus estão arrasados. E os escribas estão acabando com eles.
Aí Jesus aparece. Versículo 15. E logo toda a multidão, vendo-o, quer dizer, vendo Jesus, ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? Discutam comigo agora. Os meus 9 discípulos aí são rudes, são iletrados, não conhecem a lei e os profetas. O que é que vocês estão discutindo com eles? Agora discutam comigo aqui. O que é que vocês estão discutindo? Qual é o tema? Qual é o assunto? Passa. Agora virou a coisa, não virou? Quando você ficar mudo, sem palavras, em qualquer situação, deixa o Senhor Jesus tomar o teu lugar. E deixa o Espírito Santo falar através da tua boca. E ele diz: não fique premeditando o que você vai dizer na hora, porque o mesmo Espírito Santo vos dará boca e sabedoria, de modo que ninguém poderá resistir a vós. O que é que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Engraçado que os escribas não abrem a boca agora, pode olhar. Eles não falam absolutamente nada. Se calaram. Versículo 17. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Enquanto Jesus estava lá no monte, com Pedro, Tiago e João, e os 9 ao pé do monte, chegou este homem com o seu filho que tem um espírito mudo. E ele pediu para os discípulos de Jesus: libertem o meu filho. E provavelmente os discípulos tentaram e viveram uma experiência frustrante. A pior coisa que tem é essa frustração de você orar por alguém e nada acontecer. E ali, no caso, era a tentativa fracassada de expulsar o demônio do menino. Quer dizer que o diabo estava levando a melhor. Os discípulos foram envergonhados diante da multidão. E olha que Jesus tinha dado para eles poder e autoridade para expulsar demônios, para curar doentes. Mas agora eles não conseguiram e fracassaram e estão sendo massacrados. Até o diabo está sapateando em cima deles. E vem o homem e diz: eu pedi para os seus discípulos expulsarem o demônio desse espírito mudo que o meu filho tem, e eles não puderam. Os discípulos estão com um sentimento de derrota, de fracasso, estão envergonhados, estão humilhados. Os escribas até então estavam com aquele orgulho, aquela soberba, devido à cultura que eles tinham. Se calaram agora, mas continuam esperando o desfecho daquela história, porque os escribas, inimigos de Jesus, eles querem ver o fracasso de Jesus agora. Eles não entraram na disputa com Jesus, no debate, porque não teriam condição de vencê-lo, é evidente, mas eles estão ali ainda esperando que Jesus também não consiga expulsar o demônio do menino. Estão calados, mas torcendo pela vergonha de Jesus Cristo. E quando este pai, no desespero, conta para Jesus sobre o fracasso dos seus discípulos, aí Jesus revela o seu sentimento com aquela situação. Vamos ver? Veja que Jesus também vivia questões emocionais e não escondia não, ele não disfarçava. Versículo 19, olha o versículo 19.
E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Ei, me digam, até quando eu vou ter que aguentar vocês? Até quando vos sofrerei ainda? Quer dizer, até quando? Até quando, hein? Até quando? Ou seja, o que aborrece Jesus, e ele mostra que está aborrecido, tá ou não está? Está aborrecido, muito chateado. O que aborrece Jesus, o que é? O que é que nós podemos fazer para aborrecê-lo? É o nosso pecado? Não, ele veio para salvar cada ser humano dos seus pecados. O que é que deixa Jesus profundamente aborrecido? O que é que ele não suporta, amados? Ele não suporta, ele não aguenta. O que é que ele não suporta? Falta de fé. Olha, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A pessoa que não tem fé não apenas não agrada a Deus, como aborrece o Senhor. Quer deixar o Senhor aborrecido? Duvide. Duvide. Faça as coisas sem fé, ele vai ficar aborrecido. Faça alguma coisa para ele sem fé, só por fazer. Ou acreditando em fórmula mágica. Será que os discípulos de Jesus não ficaram ali em cima daquele menino possesso de demônio? Não ficaram ali em cima, sai, sai, e ficaram recitando palavras, recitando fórmulas? Ou será que eles, naquele momento, não tentaram nenhum ritual? Ih, não está saindo não, vamos fazer tal coisa. O que será que eles fizeram? Devem ter feito de tudo, apelaram para tudo, quando a questão era só falta de fé. Devem ter apelado para tudo, amados, porque estava aquela multidão em volta esperando uma solução. Então eles tentaram de tudo, e quanto mais eles tentaram de tudo, menos a fé cooperava com eles. Toda vez que você tentar de tudo, achando que isso é prova de fé, você está dando uma prova de incredulidade para Deus. É aquela pessoa que reza para um santo, esse não deu certo, deixa eu tentar esse outro. Agora esse outro, agora esse outro. Esgota todos os padroeiros. Aí começa a apelar para anjo, para arcanjo. Aí vai e apela para entidades. Aí vai e apela para simpatias. A pessoa acha que está demonstrando fé, quando na verdade está mostrando incredulidade. Aí Jesus diz, trazei-mo. Manda trazer o problema para ele. Versículo 20, e trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Começou a ter um ataque na frente de Jesus. A multidão se assustou naquela hora. Mas na verdade quem está realmente assustado, apavorado é o demônio. Porque agora não é um discípulo que está na frente dele. É o Senhor dos Senhores. É o Rei dos Reis. Discípulo pode fazer muita coisa, mas o mestre, quando o mestre aparece, é porque a coisa vai ser resolvida. Então o espírito que estava no garoto já se agitou, ficou apavorado. Não, o inferno viu que a coisa ficou feia para o lado dele. O inferno estava naquele corpo desde que ele, o jovem, era criança. Acompanhem comigo. Versículo 21. E Jesus perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. Quer dizer que o diabo não respeita a criança? Claro que não. Não respeita ninguém. Estava lá desde a infância. O diabo pode agir numa criança? Evidentemente que sim. E a criança tem muito mais sensibilidade do que um adulto. Muitas vezes a criança vê coisas
que os adultos não veem. E muita gente até diz, é imaginação infantil, é fantasia infantil. Criança vê coisas, tem sensibilidade. E olha só, desde a infância, esse espírito maligno estava nesse menino. Agora vamos analisar o seguinte, o menino era o tempo todo possesso? Não, tinha momentos de lucidez. E quando ele estava lúcido, o que este menino carregava com ele mesmo? Uma série de complexos, de traumas, de medos, de pavores. Como que era a cabeça desse garoto, que agora é um moço? Como que era a cabeça dele? Arrebentada, amados. Uma pessoa emocionalmente destruída, uma pessoa já tão sofrida, uma pessoa que já padeceu tanto, apesar da pouca idade, já tem uma carga de sofrimento enorme. Olha aqui, ó, está precisando de cura espiritual, mas também precisando de cura interior. Esse menino precisa de tudo, porque desde a infância lhe acontece isso. Jesus fez a pergunta para o caso ficar bem detalhado. O próprio pai diz, desde a infância. Versículo 22, olha o que esse pai diz. Jesus, muitas vezes esse espírito imundo tem lançado o meu filho no fogo e na água. Olha aí, ó. Para o destruir. Como que é a vida desse pai? Qual é a imagem, a lembrança mais horripilante na memória desse pai? Meu filho pegando fogo, meu filho morrendo afogado. Esse pai tem pesadelos com as cenas que ele já teve que acudir o filho, de ver o filho cair em cima do fogo e as vestes incendiarem. Esse pai, ele não consegue dormir à noite, de preocupação com o filho. Ele sabe que o filho é perseguido. Ele sabe que o demônio tenta destruí-lo, não é de hoje. Esse pai tem pavor. Esse pai tem muito medo. Como que é a cabeça desse pai? Destruída também. A cabeça desse homem está despedaçada. Ele se sente incapaz de proteger o seu filho. E ele se sente culpado quando o filho dele cai na água e fica se debatendo, morrendo afogado, mesmo quando não tem muita água por perto. Esse pai, ele não pode descuidar um minuto do filho. Desde a infância, ele está o tempo todo assim. Esse homem não pôde viver. Esse pai não pôde viver. Desde a infância, ele tem que ficar de olhos bem abertos. Esse homem não dorme à noite. Esse homem não tem paz. Ele está dando testemunho para Jesus. É muito sofrimento. Há muitos anos, sofrimento para o filho e sofrimento para esse pai. Continuando aqui, olha o que ele diz no versículo 22. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Você vê que esse homem, ele faz um pedido na condicional, porque ele já não tem certeza se Jesus pode. Porque os discípulos dele não puderam. Se os discípulos não puderam, talvez ele também não possa. Talvez o problema que ele enfrenta é maior do que ele imagina. Talvez esse espírito maligno que está no filho dele desde a infância, talvez seja mais poderoso do que Jesus. Esse pai ainda não tem uma fé total em Jesus, ele não é discípulo de Jesus, ele não conhece Jesus, ele tem dúvida sim. Ele está tendo um contato desesperado com Jesus, como alguém que está no desespero e um amigo diz, vai lá em tal lugar que lá resolve. Ele foi lá por essa indicação. Eu vim aqui.
Ele está atrás de Jesus por uma indicação. Por isso que ele diz: se tu podes fazer uma coisa, alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Compaixão de mim, porque eu não aguento mais, e compaixão do meu filho. Olha como meu filho está. Olha as queimaduras que ele tem na carne e no rosto. Olha o estado desse meu filho. E o menino lá no chão, caindo, espumando, se revolvendo, rolando na terra, levantando poeira, se retorcendo, gritando: Senhor, tem compaixão de nós, olha só, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Desespero do pai. Se tu podes, e todo mundo assistindo em volta, não é? Todo mundo assistindo. Esse homem está todo machucado. É muito sofrimento. Ele não consegue mais acreditar. Ele não consegue ter uma fé pura. Ele foi muito machucado na vida. O diabo torturou esse homem. A maior alegria que um pai e uma mãe têm é quando nasce um filho, uma filha. Então quer a felicidade desse filho. Quando esse filho não está bem, o pai não fica bem, a mãe não fica bem. É verdade ou não é? Se o teu filho, a tua filha estiver sofrendo, você sofre junto, sofre ou não sofre? Padece. Você não aguenta. Esse pai está assim, ele sofre tanto quanto o filho. Ele pede compaixão, ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, olha só, versículo 23. Circula esse versículo. O que aconselhar para uma pessoa que está tão abalada emocionalmente, que está tão descrente, uma pessoa que está tão abatida? Porque esse homem, ele tem desespero, ele tem frustração, ele tem desânimo, ele tem tudo ali junto, não é? Seus sentimentos estão confusos. O que dizer para uma pessoa que tem um problemaço como esse? Qual o conselho que você daria no lugar de Jesus? O que você diria para este pai? Olha o que Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Sabe o que Jesus fez com todo o relato daquele problema? Jesus disse: a solução está com você. Você está pedindo ajuda para mim, mas a solução está com você. Você tem muitos problemas, não tem? Muitos problemas. Você gostaria muito de fazer um gabinete pastoral com Jesus Cristo. Quem aqui gostaria de conversar com Ele? Senhor, eu queria tanto te contar tudo. Não precisa contar nada que Ele sabe. Já sabe de tudo. Que conselho Ele te dá agora? A solução do seu problema está com você. Nesse momento, você não precisa buscar a tua bênção em outro lugar. Não precisa recorrer a santos, santa, entidades, espíritos, padroeiros e padroeiras. Não precisa recorrer à simpatia, nem à feitiçaria, nem a tratamentos alternativos. Ele conhece o teu problema, sabe da tua dor, do teu sofrimento, e hoje Ele está mandando essa resposta para você. Se você pode crer, tudo é possível para você. Se você pode crer, o milagre está contigo. A solução do teu problema está com você. A solução deste negócio, o fim deste sofrimento está com você. Você não precisa buscar em outro lugar. A solução deste problema está aqui. Se tu podes crer, não se Ele pode, mas se você pode crer. Se tu podes crer, tem que crer. Eu disse a você, o que deixa o Senhor aborrecido é falta de fé. O que deixa o Senhor aborrecido é incredulidade. E Ele está dizendo para você, pare de choramingar.
Pare de lamentar a tua sorte. Creia com todo o teu coração, porque tudo é possível ao que crê. Levante a tua cabeça, abre a tua boca, profetiza, porque tudo é possível ao que crê. A resposta, a solução está dentro de você. De você tirar a falta de fé, de você tirar esse abatimento, esse desânimo. Deus sabe o quanto o diabo tem te massacrado. Deus sabe o quanto os religiosos têm te humilhado. Deus sabe tudo que você passou até hoje. Desde a tua infância, Ele conhece toda a tua dor e todo o teu sofrimento. Mas Ele não quer que você fique nesse abatimento e nem olhando para os próprios pés. Ele está dizendo para você: levante a tua cabeça e creia, porque tudo é possível a você que crê, a você que tem fé. Tudo, Ele não disse uma coisa ou outra, tudo é possível que crê. Ah, mas eu tenho uma doença incurável. Que eu saiba, dentro desse tudo está tudo incluído, inclusive a tua saúde, inclusive o teu problema, inclusive a tua família, inclusive o teu trabalho, tudo, inclusive as tuas dívidas. Tudo é possível que crê. Tudo, Ele não excluiu absolutamente nada. Eu sinto que o Espírito Santo já está operando milagres aqui nesta noite. Pessoas são curadas, abençoadas, libertadas, só de ouvir e crer. E você está ouvindo, e tudo é possível que crê. Ele não está te prometendo para depois. Está te prometendo para agora. Se você pode crer. Se tu podes crer. Tem que crer. Tem que crer. Ele disse várias vezes: tem que crer. Se você crer e não duvidar no seu coração, tudo o que disser com fé será feito. Está dentro de você, está aí no teu coração, ó. Tira a dúvida do teu coração. Que história é essa de que você não vai conseguir? Quem que andou falando para você que você não vai conseguir? Só tem uma pessoa interessada na tua derrota, no teu fracasso, que é para o nome do Senhor ser blasfemado, é o próprio Satanás. E você vai acreditar no pai da mentira? Se o pai da mentira chega para você e diz que não tem mais jeito, se o pai da mentira chega para você e diz que está tudo acabado, se o pai da mentira chega para você e diz que você está derrotado, você vai acreditar no maior mentiroso? Ou você vai acreditar naquele que nunca mentiu em toda a sua vida, aquele que nunca foi achado engano nos seus lábios, aquele que te diz agora: se você pode crer, tudo é possível que crê. Acredite naquele que é verdadeiro. Não acredite no pai da mentira, não. Você não está acabado. Não está acabada. Não acabou ainda. Nada está acabado. A tua situação não está resolvida. Tudo é possível que crê. Se recuse a entregar os pontos. Se recuse a desistir. Esse pai aqui, ó, ele não desistiu. Ele foi até Jesus levando o filho dele. Ele foi até Jesus. Ele não desistiu. Você está no lugar certo. Você está com a pessoa certa. Não desista, meu querido. Não desista, minha querida. O justo viverá pela fé, diz o Senhor. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É hora de recuar? É hora de desistir? É hora de procurar outro lugar? Se o Senhor está usando a minha boca para falar com você agora, e eu sei que o Espírito Santo aqui me tomou mesmo, não quer me largar, Ele não quer me deixar de falar isso, por que que você vai desistir? Por que que você vai entregar os pontos? Por que que você vai procurar outro lugar? A tua bênção está aqui. A tua bênção está aqui. E eu digo mais, está dentro de você. Não está em outro lugar, está dentro de você.
Tudo é possível ao que crê. Olha a resposta deste pai. Um homem sofrido. Poderia ser eu, poderia ser você, qualquer um de nós. Mas a sinceridade deste homem, de confessar. Ele não está dizendo, eu tenho uma super fé. Pelo contrário, ele diz que crê, ele diz, clamando com lágrimas, ele chora, amados. Ele chora, ele está chorando na presença do Senhor Jesus. Ele está sendo sincero. Ele não está nem aí se todo mundo está vendo ele chorar. Ele não está nem aí se ele está mostrando as suas fraquezas, inclusive espirituais. Ele diz com franqueza, chorando, eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu tenho fé, eu creio. Não é assim que a gente é? Eu creio. Mas me ajuda na minha incredulidade. Fraqueza humana. Essa fraqueza é causada pelo sofrimento, pelas experiências ruins que a pessoa já viveu. Desânimo. É aí que Jesus age. Você vê que ele não saiu da presença do Senhor. Ele não virou as costas e foi embora. Ele não disse, eu não aguento mais, eu desisto. Ele não deixou o filho dele lá. Ele continuou na presença do Senhor, chorando. E Jesus, vendo que a multidão concorria. E será que ele vai conseguir? Os discípulos fracassaram. Será que ele vai conseguir? Porque até agora ele não fez nada, hein? O menino já está rastejando aí há um tempão. Está espumando há um tempão. Está gritando, urrando há um tempão. Esse menino está se contorcendo, rolando no chão há um tempão. Até agora Jesus não fez nada. Às vezes parece que ele não faz nada, né? Mas ele tem a hora certa para agir. Quando você está na presença dele, você pode até confessar a tua incredulidade, mas continua na presença dele. Continua na presença dele. Confessa a tua fraqueza, não tem problema. Chora, mas não sai da presença do Senhor Jesus. Chora aos pés do Senhor, mas não sai da presença dele. Então Jesus Cristo age. Continuando aqui. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, sai dele e não entres mais nele. Tem que dar essa ordem, sabia? Quando expulsa um demônio, tem que dar essa ordem. Porque se você falar sai, ele vai e volta. Tem que falar sai e não entre mais. Sai e não entre mais. O diabo não pode ficar usando a tua casa como se fosse dormitório. Sai a hora que quer, volta a hora que quer. Faz a mesma coisa com seus filhos, com a sua família. O diabo tem que saber que a coisa é assim. Tem que deixar bem claro. Tem que falar claramente com ele. É como, por exemplo, expulsar demônios e não mandar o demônio para o abismo. Tem que mandar para o abismo quando expulsa. Não é só dizer saia. Porque ele sai, vai lá na calçada, fica esperando a pessoa sair. Tem que ser claro. Ora pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu marido, pela tua mulher. Ora para o que for, pelo teu trabalho, pela tua vida profissional, pela pessoa amada. Se a pessoa está perturbada, expulsa e seja claro com o diabo. Diabo, sai e não volte nunca mais. Não retorne, porque você não tem autorização para voltar. O diabo tem que obedecer, amados. Se você falar em nome de Jesus, você está pondo uma ordem clara. O diabo não vai ter peito de transgredir, porque ele não é maluco. Ele pode ser doido, mas não é maluco não. Ele não transgride, ele não afronta Jesus. Por isso que o diabo ficou apavorado, ó. Até o diabo deve ter muito trauma também, né? O diabo deve ter muito trauma. Primeiro,
querer ser grandão, querer ser Deus. Ele é megalomaníaco. O diabo, ele tem uns delírios assim de grandeza. O diabo é doido, né? Ele pensa que pode. Mas ele deve ter cada frustração também. Mas o diabo tem que ficar frustrado na tua vida. Não é o diabo que vai frustrar você, é você que vai deixar o inferno inteiro frustrado. O inferno tem que saber que com você não dá não, porque você não desiste. Você continua na presença do Senhor. Você não é uma pessoa que vive se queixando, lamentando, se considerando um coitadinho, uma coitadinha. O diabo tem que saber que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. O diabo tem que ficar lamentando lá no inferno e declarando para os colegas dele: com aquela pessoa não dá não, viu? Porque ela é firme com Jesus Cristo. Ela é firme de verdade. Eu já tentei derrubar ela de todo jeito, mas foi ela que me derrubou. Eu tentei colocar ela no pó, mas foi ela que me colocou no chão. O diabo tem que dar testemunho lá no inferno acerca da tua vida. O diabo foi proibido de retornar nesse menino. Olha aqui, sai e não entres mais. Sai e não entres mais. Versículo 26. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Você vê? Tem dois clamores aqui, né? Tem o pai que clamou com lágrimas, e tem aqui o demônio clamando com violência. Quando você clama com lágrimas, o diabo, ele clama de dor. Você chora, mas depois você vai rir, amém? Quem vai carregar esse fracasso é Satanás. Ele clama, agita com violência, diz aqui a palavra, e saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Muitos quem? Os escribas. Está vendo? Olha aí. Os discípulos não conseguiram. Por que são os ignorantes e letrados? E aí a prova, nem o mestre deles conseguiu. O menino está morto. Morreu. E é bem capaz até que morreu mesmo, sabia? É bem capaz que o diabo falou: eu saio, mas eu mato esse menino. Eu saio, mas eu mato ele. Sempre tentei matá-lo desde a infância. Eu saio, mas eu mato. Se não é para nunca mais voltar, eu mato. Se ele não é meu, não vai ser de ninguém. Pode ser que o menino morreu mesmo, porque estava como morto. Mas mesmo que ele estivesse morto, diante dele estava o dono da vida, o autor da vida. Ele pega o menino pela mão e o levanta, e todo mundo dá aquele glória. Toda a multidão começa a louvar a Deus. O pai para de chorar na mesma hora, e o menino que era mudo começou a falar pela primeira vez na sua vida. Começou a falar com o seu pai. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Naquele momento, cessaram todos os traumas, dores e sofrimentos. Acabou tudo, por ação direta do Senhor. Nunca mais, escute o que eu vou te dizer, nunca mais aquele menino teve um ataque. Nunca mais o demônio entrou nele. Nunca mais ele foi jogado no chão. Nunca mais ele espumou, nunca mais rangeu os dentes. Nunca mais aquele pai teve medo de que o filho fosse jogado no fogo. Nunca mais aquele pai teve medo que o seu filho fosse se perder. Porque o milagre que Jesus operou foi definitivo, foi poderoso, foi de uma vez por todas. A vida deste homem está começando agora, a partir do momento que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. A vida daquele filho começou agora, a partir do momento que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Como é que a vida de uma pessoa pode mudar definitivamente? A partir de um encontro real com o Senhor Jesus. A minha vida só mudou quando eu tive um encontro real com Jesus Cristo. Quando eu entreguei minha vida para Ele. Aí minha vida mudou. Eu gostaria que toda a igreja ficasse de pé agora.
Hoje aqui, meu querido e minha querida, você pode ter um encontro verdadeiro, poderoso, real com o Senhor Jesus. Colocar a tua vida nas mãos dele. Viver essa experiência única e particular. Para ele trabalhar, na tua mente, na tua memória, no teu espírito. Tirar das tuas lembranças essas experiências ruins de fracasso, de derrota, de sofrimento. Você pode estar até como aquele pai, abatido, abatida, desanimado, desanimada, por causa de tanta dor que você já viveu. Mas se você colocar a tua vida diante do Senhor Jesus, você vai viver essa experiência real com Ele. Ele vai operar uma cura poderosa, que vai envolver todas as áreas da sua vida. Ele vai curar o teu coração, por mais machucado e despedaçado que esteja. Ele vai fazer uma limpeza aí na sua mente, na sua memória. Ele vai purificar a sua alma. Ele vai arrancar toda a raiz de amargura. Ele vai tirar todos os vícios que atrapalham. Talvez o seu demônio seja a cocaína. Talvez o seu demônio seja o crack, o jogo. Talvez o seu demônio seja o fracasso financeiro, ou uma vida sentimental destruída. Talvez o teu demônio esteja aí te assombrando, e você diz: eu não aguento mais, mas eu quero uma solução definitiva do Senhor Jesus. Quero colocar a minha vida diante dele, para ele operar, para ele fazer a obra completa. Aí você deixa ele agir. Deixa que ele sabe como fazer. Os discípulos não sabiam como fazer, mas Jesus sabia como fazer. O menino podia até estar morto naquela hora, mas Jesus o pegou pela mão e o levantou. Você pode estar morto nos seus delitos, você pode estar morta nos seus pecados, você pode estar morto jazendo em fracassos, em derrotas, em humilhações, mas Jesus vai te pegar pela mão e ele vai te levantar hoje. Hoje ele vai te levantar. Hoje você vai viver essa cura poderosa, cura do corpo, cura da alma, cura do espírito, cura da memória, cura da mente. Ele vai operar em todas as áreas da sua vida, porque hoje você está aqui no lugar certo. O que você veio buscar, aqui você vai levar. Tudo o que você tem que fazer é falar: eu quero entregar minha vida nas mãos do Senhor. Eu quero entregar minha vida só nas mãos dele. Eu não quero experimentar mais nada. Eu não quero experimentar mais nada lá fora. Eu não quero procurar outras alternativas lá fora. Eu encontrei hoje aqui o que eu estava buscando. Eu encontrei agora o que eu queria. Então entrega a tua vida para Jesus. Entrega do jeito que você está. Não precisa se envergonhar de nada, não. Venha do jeito que você está. Porque ele é especialista em transformar vidas. Uma coisa interessante que eu acho é que Jesus, ele declarou isso: eu não vim buscar os justos, eu vim chamar os pecadores, os perdedores, os fracassados, os derrotados, os doentes, os humilhados, os perdidos. São essas pessoas que eu vim buscar. São essas pessoas que eu gosto de trabalhar. E quando Jesus começa a trabalhar na tua vida, não tem causa perdida, não. Ele vai te transformar totalmente, ele vai te restaurar totalmente. Ele vai operar completamente em você. Ele tem prazer de fazer isso. Um pai que tem filhos bonzinhos, é fácil ser pai. Qualquer um pode ser pai de filhos bonzinhos, mas ele gosta de ser pai dos piores filhos, para transformá-los nos melhores filhos que existem. Ele é especialista nisso. Ele gosta de pegar casos perdidos, insolúveis, e mostrar o seu poder. Ele é um educador por excelência.
Ele consegue trabalhar os melindres da alma humana. Ele consegue entender você como ninguém. Ele conhece você em profundidade. Ele gosta desses desafios. Podem dizer que você é o caso mais perdido do mundo. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor e você vai ver o que Ele vai fazer. Você vai se tornar o maior vencedor, a maior vencedora. Coloca a tua vida nas mãos dele do jeito que está e deixa Ele fazer a obra. Tudo que você tem que fazer é o seguinte, eu quero hoje entregar minha vida para Jesus do jeito que está. Quero me entregar totalmente, corpo, alma e espírito. Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto. Todos que querem, oh glória. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares, peçam licença, venham aqui para frente. Venham, sabe por quê? Porque a palavra diz que aquele pai saiu do meio da multidão e se apresentou diante de Jesus. A solução dele começou quando ele saiu da multidão e se apresentou diante de Jesus. Vamos aplaudir ao nome do Senhor por cada vida que está chegando. Como as pessoas já estão chegando e se ajoelhando, eu também quero me ajoelhar. Pessoas já estão chegando e se ajoelhando. Vamos aplaudir e glorificar mais ao nome do Senhor. Vem do jeito que você está. Quero chamar você que tem sido afrontada por humilhações, por debates, por questões que você não consegue resolver. E você está querendo agora uma operação direta do Senhor Jesus para acabar com a sua vergonha, com a sua miséria, com a sua tristeza. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá. Vem para cá. Vamos glorificar ao nome do Senhor por cada pessoa que tem a coragem de sair do meio da multidão e se apresentar diante do Senhor. Vamos dar uma grande salva de palmas para o Senhor. Quero falar com você que está me ouvindo pela rádio e pela internet, em qualquer lugar desse país. Se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que está dirigindo e quer entregar a vida para Jesus ou quer voltar para Jesus, não precisa parar o veículo, diminua a velocidade. Coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. Cada pessoa que está comigo de joelhos aqui na sede nacional da Paz e Vida, coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Diga com fé, porque sabe o que acontece? A nossa incredulidade tem que ser combatida. E no nosso coração não pode haver nenhuma dúvida. Quero que você se sinta agora como verdadeira filho, filha de Deus. Quero que você chame Ele de Pai, sentindo o carinho dessa palavra. Ele é o teu Pai eterno. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Oh glória, que coisa linda. Oh glória. Faz que nem o pai daquele menino que começou a chorar na presença do Senhor Jesus, que se derramou diante dele, que clamou com grande voz, chorando. Clame, meu Deus e meu Pai. Meu Pai bendito, meu Pai amado, eu te amo tanto, e eu preciso tanto da tua ajuda, do teu perdão, do teu socorro, e eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor tem poder, mas agora eu suplico, me ajude, Senhor, na minha incredulidade, na minha fraqueza, na minha falta de fé, na minha dúvida. Me ajude agora, Senhor, e entre em ação na minha vida. Eu te suplico, age agora com teu Espírito, faz esta obra de cura interior, de libertação, de perdão dos pecados, de transformação, de restauração. Afasta de mim todo o mal e tudo aquilo que me atrapalha
Dá ordem agora aos demônios que saiam e não voltem nunca mais. Dá ordem, Senhor, ao espírito maligno que vá para o abismo e não volte mais. Meu Pai bendito, retira de mim tudo que não te agrada. Transforma agora a minha mente, o meu espírito, a minha alma. Purifica, Senhor, a minha memória. Tira agora as lembranças ruins e apaga, Senhor, as minhas iniquidades. Me purifica, corpo, alma e espírito. Limpa os meus olhos, limpa a minha boca, limpa os meus lábios, limpa os meus ouvidos, limpa as minhas mãos, limpa os meus pés. Me santifica agora com sangue precioso que o Senhor mesmo verteu na cruz. Eu quero, meu Pai, a ação direta do Teu Espírito, porque eu creio com todo o meu coração. A partir de agora eu vou ter uma nova vida, porque eu tenho a certeza que este meu encontro com o Senhor é real e verdadeiro. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Para endereços, acesse o site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737. Quer enviar esta mensagem para alguém? Entre no canal youtube.com/JoãoRibe. youtube.com/JoãoRibe. Clique no retângulo vermelho, inscrever-se e copie o link para enviar para as pessoas que você ama, totalmente grátis. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Comunicação a serviço da vida. Você tem uma rádio ou uma web rádio? Quer receber gratuitamente as mais de 1000 ilustrações do reino e as milhares de mensagens de João Ribe Palharim? Tudo de graça mesmo. Envie um WhatsApp para 11 93384 3737 e cadastre a sua emissora. Você vai descobrir como transformar vidas diariamente e ainda aumentar a audiência da sua rádio. Envie já um WhatsApp para 11 93384 3737 e preencha o cadastro resposta. Vamos juntos repetir na sua emissora o que já é sucesso nas rádios do Brasil e além das fronteiras. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da salvação. Você ouviu a mensagem de paz e vida e esta palavra começa a purificar você. Eu sou o pastor Danilo Queiroz, agora pela rádio e também pelo canal do YouTube Danilo Queiroz. Nós seguimos essa programação e eu quero convidar você a estar comigo amanhã, sexta-feira, orando por cura divina e libertação. Venha receber a imposição das mãos, a oração da fé e principalmente a palavra de Deus. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. É a palavra de Deus, é o poder de Deus que vai libertar e curar você. Amanhã acontece na Paz e Vida a reunião de cura divina e libertação, às 9, 15 e 19 horas. Acesse pazevida.org.br e saiba o endereço de Paz e Vida mais próximo de você. Ou compareça em nossa sede, no coração de Manaus. Avenida Constantino Neri, 3400. Compareça! Avenida Constantino Neri, 3400. E atenção, para você que está ouvindo essa programação, neste domingo, em todas as igrejas da Paz e Vida, nos mesmos horários, tá? 8 horas da manhã,
15h, e também às 18h teremos a Santa Ceia do Senhor Jesus, na sede Avenida Constantino Neri 3400. Quem é salvo, minha gente, não perde a Santa Ceia. Tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Neste domingo, Celebre a Santa Ceia. às 8h, 15h e 18h. Em todas as igrejas da Paz e Vida. Para endereços, acesse pazevida.org.br. Ou em nossa sede, no coração de Manaus, Avenida Constantino Neri, 3400. Fazei isso em memória de mim. Em Manaus são 4 endereços: no Coroado, Avenida Cosme Ferreira 816, em Nova Cidade, Avenida Margarita, número 16, em São José Operário, Avenida Cosme Ferreira 9333, e na sede do Estado, Avenida Constantino Neri 3400. Todos nós, o Senhor Jesus, estamos esperando por você. Nessa semana eu tenho pedido bastante, gente, e eu vou pedir nesta quinta-feira também. Você que está ouvindo a programação, me ajuda no canal do YouTube que eu recomecei. Se inscreve lá, Danilo Queiroz, não custa nada, você de perto e de longe vai ouvir, receber palavra, oração por lá. Me ajude a expandir o reino dos céus, alcançando mais um povo com a mensagem de paz e vida, pois a internet é também uma ferramenta para o evangelho e para a salvação. Muito obrigado a você que tem ajudado, a você que está ouvindo essa programação. Deus te abençoe. Nunca se esqueça, o céu sempre pode te ajudar. Pra você tem o doce no lugar do fel. Pra você tem a promessa fiel, não falhará. O céu pode ajudar. Leve o teu olhar. O céu pode ajudar. O céu pode ajudar. Teu socorro vem de lá. O céu pode ajudar. Você acabou de ouvir o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação: Pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.